Seja bem-vindo ao primeiro TVL Cultura inédito de 2012. E o nosso entrevistado desse primeiro bloco é o Fernando Henrique Becker Silva, que acaba de lançar A Terrível Morte do Adido do Consulado Português. Um romance, né, Fernando? Sim, esse é meu sexto livro e esse romance, A Terrível Morte do Adido do Consulado Português, ele é composto por 3 contos ambientados numa incerta cidade alemã no sul do Brasil, na década de 1930. Olha só, na década de 30. Agora vamos começar lá do começo. Você é advogado, Sim, como profissão, formação, atua Sim, na sou advogado advocacia, atuante, exatamente. mora em Blumenau há? 20 anos. É de Florianópolis? Exatamente, de Florianópolis. E como é que você pegou o gosto pela literatura, por escrever? O primeiro rascunho de livro que eu comecei a fazer foi aos 7 anos de idade. Então logo eu comecei a aprender a ler e escrever, eu comecei a rascar meu primeiro livro, né? E foi interessante porque eu lembro a minha avó, que ela brinca comigo até hoje, que eu matei todos os personagens antes do final do livro, né? Então depois vai acabar o livro, não tem mais personagem nenhum, né? Não tem mais mistério, não tem mais nada. Não tem mais nada, não tem mais ninguém para ficar contando a história. Aliás, né? você falou da avó, existe aí um dedo familiar? A família incentivava a literatura, a Sim. leitura? A leitura em especial, né? Eu tenho uma convicção de que o gosto pela leitura se aprende pelo exemplo, né? Mais do que pelo discurso, pelo conselho, mas pelo exemplo, né? Em casa eu tive um grande incentivo em vendo meus pais lendo, né? Então sempre com o livro na mão, então isso foi incentivado e esse gosto veio dos pais mesmo, né? Você também acredita que quem não lê não consegue escrever? Sem dúvida, eu acho que essa questão, a habilidade, a facilidade em escrever é proporcional à quantidade de horas despedida lendo, né? Eu tenho plena convicção disso. Bom, mas esse primeiro livro que você matou todo mundo antes do final da obra, pronta, não é um desses 6 que você já lançou? Não. Esse aí foi só foi um faroeste e acabou não vingando. Mas eu ainda vou retomar esse livro aí. Eu estou vendo aqui na orelha do teu livro que o primeiro livro foi lançado em 2002. Isso, eu tinha 23 anos de idade e eu fui convidado para escrever um livro histórico, fiz uma pesquisa histórica, então eu inaugurei, aliás, eu debutei na literatura através desse livro, que eu fui contratado, né? Certo. E depois, esse foi o meu último livro que eu fui contratado, então eu parti então, por projetos meus próprios, né? Esse livro primeiro era um livro, digamos assim, contexto histórico. Exatamente, uma entidade de classe aqui de Blumenau me contratou, já conhecendo essa minha predileção pelo estudo da história, então me contrataram para escrever esse livro. Né? Certo, e depois disso vieram romances? O segundo livro meu foi Zu Friedensbaum, que foi uma pesquisa minha feita ao longo de 2 anos sobre a primeira loja maçônica do Vale do Itajaí, fundada pelo próprio Dr. Blumenau em 1870. Então foi 2 anos de estudo, de pesquisa e eu lancei esse livro num projeto próprio mesmo. Né? Certo. E a partir de então foram só romances meus. Né? Esse livro que você falou sobre a loja maçônica foi lançado em 2005. 2005, Zu Friedensbaum. Aí você lançou 2 livros em 2007? Isso, daí eu fui à editora Vale das Letras aqui de Blumenau. Então eles me contrataram então, para escrever 2 livros infantos juvenis, né? Para o público de 13, 14, 15 anos de idade. Então foram esses 2 que foi Carapaná e o Povo Sem Sono e o Aprendiz de Cavaleiro. Foram 2 romances que eu fui contratado para fazer, então eu escrevi a toque de caixa desse livro. Né? Certo. E como é que é essa experiência de escrever um livro encomendado? Tipo, um romance encomendado? Porque aí já vem, a editora já te pediu, olha, nós queremos um livro infanto-juvenil. Exatamente. Um romance infanto-juvenil. Te passam a ambientação também ou aí foi criação? Não, esses 2 casos foi um projeto da Vale das Letras que ela contratou, que ela buscou 5, 6 escritores de Blumenau para fazer um livro voltado para o público infanto-juvenil mesmo, de escola, né? Certo. E eu tive então um espaço de tempo de 6 meses para escrever esses 2 livros e foi dado total liberdade para escrever. Óbvio que eu já tinha alguma coisa esboçada sobre esses 2 romances, não? Então, já eram projetos que estavam engavetados, então eu retomei, poli e transformei em livro. Né? Certo. E aí veio o quinto, o penúltimo deles, que foi de 2009. Exatamente, O Segredo do Meu Avô. Né? Que tem uma história interessante, né? Isso, o retorno de público foi sensacional. Tá? Esse livro fala sobre os famosos túneis secretos do Teatro Carlos Gomes, né, que o teatro teria sido construído para receber Hitler e tal, né? Certo. Você fez um romance e incluiu policial, essa lenda, essa história no meio do Exatamente. E é interessante porque depois que as pessoas leem, surge aquela coisa, tá, mas existe ou não existe túnel? Né? Assim, ó, se existe ou não existe, eu não sei agora. Que a lenda existe e existe forte até hoje. Né? É interessante que eu tive algumas pessoas que depois de que leram o livro me procuraram e juram de pé junto que tiveram nos túneis mesmo.
É mesmo, né? Sim, Chegaram a estar no túnel? Entraram no túnel, foram investigar, tal. Tem fotos, É mesmo, inclusive, né? disso. Olha só, porque até então nunca foi comprovado, né? Não existem. O Teatro Carlos Gomes passou por uma reforma recente, uma grande reforma, e embora lá existam corredores muito interessantes, né? O túnel que atravessaria não sei para onde, seria feito até para prever, em caso de uma visita de Hitler, uma possível fuga. Exatamente. Né? Tem toda uma história aí, mas que de qualquer forma, existindo ou não, ela habita o imaginário popular e deixa a história do Carlos Gomes ainda mais bonita. Né? Exatamente. É interessante porque existem essas pessoas que juram ter estado em túneis, dizem que tem uma teoria da conspiração, né? Que, então existem interessados em proibir essas investigações, existem várias pessoas poderosas tentando inibir pesquisas e explorações. Mas no teu romance existem esses túneis? Existem. Senão o romance não ficaria tão interessante, tão agradável. Né? Mas vamos falar do último. Agora nós chegamos, né, contamos um pouquinho da história do Fernando Becker e chegamos à terrível morte do adido do consulado português, que é este livro que eu estou mostrando agora aqui na câmera, que o Léo está filmando pra gente. E eu queria que tu contasse um pouco sobre o que fala o livro, que tipo de romance é esse. Parece que você tem uma predileção por romances policiais. Sim. Como eu falei antes, são 3 contos que contam a história de um detetive particular que teria vindo de Florianópolis, ou Nossa Senhora do Desterro, chamado Afonso Machado da Maia. Então, o irmão dele seria um barbeiro aqui em Blumenau, então ele teria vindo na década de 30, 1937, 38, e ele teria contato então com um inspetor de polícia chamado Karl Fingermann, e os dois vão atrás, vão elucidar vários casos que teriam acontecido aqui em Blumenau, né? Ou em certa cidade. Né? Eu até optei por não colocar explicitamente ou expressamente o nome da cidade como Blumenau, até para me dar liberdade de criação, né? Para poder correr pelas duas cidades. E até o leitor sim. também ele pode viajar um pouco, né? Exatamente, e até porque eu faço uma brincadeira que eu falo em algumas cidades que vizinham essa cidade alemã, que seriam a cidade de São Pedro, que seria nada mais que Gaspar, e Santíssimo Sacramento, que seria Itajaí, né? O fato de eu não colocar Blumenau, ou falar Itajaí ou Gaspar, isso torna um livro mais universal, né? Certo. Então, não fica uma coisa tão regional, e existe um certo receio em relação a isso, tá? As pessoas temem o fato de ficar muito em Blumenau, uma coisa muito regional. Eu, apesar de acreditar na frase de que quer ser universal, então escreva sobre tua aldeia, apesar disso, por ser uma coisa comercial, eu optei por não colocar Blumenau. Né? Certo. E o livro tem, vamos ver aqui, são quantas páginas? 135? São 130 e 135 páginas, exatamente. Certo. Que conta essa história, então, desse adido? Exatamente. Aliás, um dos contos seria que dá nome ao São título. 3 no total. Exatamente. Que seria Terrível Morte, é o segundo conto, né? Que é um assassinato de um adido que teria vindo a Blumenau numa... Eles se interligam, os contos? Só pelo fato dos personagens, né? Que seria o Afonso da Maia, que seria esse detetive, e o Karl Fingerbaum, que seria esse inspetor de polícia de Blumenau. Certo. Quase um Sherlock Holmes aí, Dr. Watson. Eu tenho uma influência grande de Sherlock Holmes, né? De Conan Doyle, eu li isso durante a minha adolescência toda, né? Mas é uma brincadeira, é o Sherlock blumenauense. Onde é que se encontra o livro? Onde é que as pessoas podem encontrar o teu livro para adquirir? Tá. Tanto A Terrível Morte como O Segredo do Meu Avô já estão nas livrarias de Blumenau, os principais, né? Em especial a livraria catarinense do Shopping Neumarkt e também na Blue Livros ali na Rua 15. Já podem ser encontrados ali. É só a pessoa chegar, só tem procurar, lá à disposição do público. Foi até um sucesso de venda agora no Natal, os 2 livros, então foi... até porque o lançamento oficial dele aconteceu ali no final de dezembro. Foi proposital? No apagar das luzes. Que é o seguinte, eu viabilizei esse livro através de um projeto chamado crowdfunding, que seria financiamento coletivo. É uma novidade no mundo cultural no Brasil, tá? O que é isso? Eu busquei amigos meus, ou pessoas de contato, ou meus leitores, e eles compraram um livro antes da sua publicação. Compraram, então, 2 livros antes. Algumas empresas compraram cotas de pessoa jurídica, então o livro foi viabilizado através dessa modalidade. Certo. Então, por ser um projeto que demanda, que depende de apoio de terceiros, eu optei por fazer uma coisa mais estendida e acabou indo na época do Natal mesmo. Né? Uma boa ideia, inclusive, para os demais escritores, sem produtores culturais, né? Porque... Exatamente. Essa modalidade, ela começou a surgir no Brasil em 2009, mais ou menos. Ela surgiu no Brasil trazendo uma banda de rock americana
que viria para Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo. Daí os cariocas lá eram fãs da banda, fizeram crowdfunding e viabilizaram o show no Rio de Janeiro. Então, eu penso que essa é uma alternativa muito interessante para o meio cultural. Fazer CD, espetáculos, peças de teatro, livros, é uma modalidade bem interessante. Bem interessante mesmo. Fernando, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Outros livros com certeza virão? Já está no prelo. Já está no prelo? Ah, sim, é? Sim. Mas no computador mesmo ou já na gráfica? Eu estou lançando agora junto com o Alex Ginter, que é um parceiro meu em vários projetos. Nós estamos fazendo uma graphic novel que seria Joias para o Führer, que é uma graphic novel, uma história em quadrinhos, que conta também a história da construção do Teatro Carlos Gomes. Isso vai sair agora em março desse ano. Olha só, rapaz. Quando sair, por favor, passa por aqui de novo. Vou voltar. Tá? Traz o Alex também. Vou trazer sim. E traz a história em quadrinhos, o graphic novel, para a gente mostrar por aqui, tá? Vamos sim. Muito obrigado. Fabrício, e a gente obrigado. volta em seguida com TVL Cultura para conversar um pouquinho.